Há livros que ensinam, outros que inspiram, mas existem aqueles raros que dividem impérios, colocam nações em conflito e desafiam tudo o que se acreditava ser sagrado. A Septuaginta não é só um texto antigo, é uma ameaça viva aos pilares da fé tradicional. Um livro traduzido há mais de 2000 anos que ainda hoje assusta líderes religiosos. Ela foi escrita por judeus, usada por cristãos e rejeitada por ambos em diferentes momentos da história. Contém livros que você talvez nunca tenha lido e palavras que mudam totalmente o significado de promessas divinas. O mais perigoso, a maioria das Bíblias modernas sequer se baseia nela. O que será que estão tentando esconder de você? Quando Isaías profetizou sobre uma virgem que daria à luz, não foi no hebraico que isso apareceu primeiro. Foi na Septuaginta. Um detalhe? Não. Isso redefiniu o nascimento de Jesus e deu combustível às doutrinas que sustentam o cristianismo até hoje. Um pequeno ajuste linguístico que virou divisor de águas eterno. E aqui está o ponto sem volta. Se você ficar até o fim dessa história, vai entender por que esse livro foi sufocado ao longo dos séculos. Vai descobrir o que está nas entrelinhas, nos textos cortados, nas traduções que ninguém questiona. Mas aviso, depois disso, você nunca mais vai conseguir olhar para sua Bíblia do mesmo jeito. Nunca mais. Mas antes, quer descobrir mais sobre os mistérios e curiosidades da Bíblia? Inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Dizem que, em tempos antigos, quando as palavras ainda eram carregadas de temor e reverência, 72 homens foram convocados para uma tarefa sagrada. Eram homens de saber, de joelhos dobrados e coração firme, reunidos em Alexandria, a mando de um rei pagão. O nome dele era Ptolomeu II, e mesmo sem professar fé no Deus de Israel, desejava a sabedoria contida na lei dos hebreus em sua magnífica biblioteca. Era o século III a.C., e o mundo se curvava diante do grego como língua universal. Os judeus da diáspora já não entendiam mais o hebraico puro. O tempo havia corroído sua língua materna. Foi por isso que os anciãos foram chamados, para que traduzissem as escrituras para o grego, a fim de que os filhos de Israel não se perdessem no esquecimento da palavra. O nome que ficou para a história foi Septuaginta, palavra latina que remete aos 70 sábios. Não era só uma tradução, mas um evento espiritual, uma ponte entre dois mundos, um esforço para preservar o que era eterno no idioma que o mundo entendia. Essa obra se tornaria o berço da doutrina cristã e a pedra de tropeço entre judeus e gentios. Os sábios não traduziram ao acaso nem pela lógica humana. Cada um, segundo se conta, foi posto em celas separadas e ainda assim produziram textos idênticos. Muitos viram nisso o dedo de Deus, assim como se lê que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Era o selo da providência divina sobre o esforço humano. Mas essa tradução não nasceu só de fé, nasceu também de política. Alexandria queria ser o centro do saber mundial, e incluir as escrituras hebraicas em seu acervo seria um feito grandioso. Era o poder do império unindo-se ao peso das tradições sagradas de Israel. Uma aliança tênue, cheia de tensões escondidas. Por trás do pergaminho e da pena havia uma tensão que poucos percebiam. Como traduzir o sagrado sem corromper sua essência? O hebraico era cheio de camadas, jogos de palavras e significados ocultos. Traduzir para o grego significava expor segredos a um povo estrangeiro, um risco calculado que abriria portas e criaria muros ao mesmo tempo. A Septuaginta logo se espalhou como brasa no vento. Tornou-se o Antigo Testamento dos primeiros cristãos, que viram nela não apenas uma tradução, mas uma revelação. Ela continha nuances que apontavam para o Messias, e os apóstolos a citaram com fervor. Era como se Deus tivesse deixado pistas escondidas para quem soubesse enxergar. E assim, sem que os próprios tradutores pudessem prever, aquela obra passaria a dividir opiniões, acender paixões e despertar suspeitas. A história mal começava, mas já havia sinais de que aquilo não era apenas um livro. Era uma arma,
uma profecia viva. E o que começou com sabedoria, logo encontraria resistência, rejeição e conflito. Não é raro, nas trilhas da história sagrada, que fatos se entrelacem com o sussurro do mistério. A origem da Septuaginta não escapou disso. O que começou como um projeto de tradução virou lenda contada ao pé do fogo pelos séculos afora. Essa perfeição deu à tradução um ar de milagre, de providência selada. E mesmo que estudiosos modernos questionem os detalhes, o fato é que o povo da época acreditava. E a fé de um povo tem mais poder que a lógica de qualquer estudioso. A tradução visava mais do que só a compreensão dos judeus gregos. Ela era uma oferta intelectual ao mundo helênico, um gesto de poder do rei Ptolemeu, que desejava reunir em sua biblioteca de Alexandria todo o saber do mundo. O texto sagrado dos judeus era a peça que faltava nesse quebra-cabeça imperial. Mas o que esse rei não sabia é que, ao abrir as portas do templo sagrado ao idioma dos gentios, também abriu caminho para conflitos milenares. A palavra que antes era restrita ao povo da aliança, agora ecoava nas bocas de estrangeiros. Um tesouro que deveria ser guardado com zelo passava a ser compartilhado sem distinção. A lenda que envolveu essa origem deu à Septuaginta uma aura quase intocável. Era vista como manifestação direta da vontade de Deus, como o Monte Sinai em grego. Isso conferiu à obra uma autoridade estrondosa, reverenciada por uns, temida por outros. O que ninguém podia imaginar é que essa mesma autoridade viraria alvo. O que começou como dom, como ponte, como bênção, logo se tornaria pedra de escândalo. E no silêncio entre uma tradução e outra, uma tensão antiga ganhava forma, pronta para explodir no coração do texto sagrado. Nem tudo o que reluz é ouro, e nem toda a tradução é espelho fiel do original. A Septuaginta, embora grandiosa, não era cópia exata do texto hebraico. A diferença era sutil em alguns pontos, gritante em outros. E isso mudava tudo. O primeiro estranhamento vinha do conteúdo. Havia livros que os judeus jamais consideraram parte do cânon. Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Macabeus. Livros cheios de espiritualidade, mas ausentes no Tanak hebraico. A igreja os chamaria de deuterocanônicos, os judeus de apócrifos. Mas não era só isso. A própria estrutura dos livros consagrados estava diferente. Alguns capítulos estavam em outra ordem, versículos omitidos, outros acrescidos. Uma dança de palavras que causava arrepios em qualquer escriba zeloso. Para os guardiões da Torá, era o mesmo que mexer nas tábuas da lei. Mais grave ainda eram as interpretações. No hebraico, Isaías fala de uma jovem que conceberá. Na Septuaginta, essa jovem virou virgem. Um detalhe, nem de longe. Essa única palavra daria base para toda a doutrina da encarnação no cristianismo. E como está escrito, a letra mata, mas o espírito vivifica. Essas diferenças não passaram despercebidas. Os rabinos começaram a ver a Septuaginta não mais como uma bênção, mas como ameaça. Traduzir o sagrado não era apenas converter palavras, mas interpretar o divino. E nisso, o grego tinha colocado lentes que não existiam na tradição dos pais. O povo comum talvez não entendesse a gravidade daquilo, mas entre os eruditos, o embate era feroz. A cada página, a Septuaginta parecia sugerir algo novo, algo diferente. E esse novo era o prenúncio do cristianismo que nasceria dali a poucos séculos. Estava tudo escrito. Só não enxergava quem não queria ver. O curioso é que os primeiros cristãos citavam a Septuaginta como autoridade. Quando Pedro e Paulo pregavam, usavam textos traduzidos, não o hebraico. Isso acendia um alerta entre os judeus. Seu próprio texto sagrado estava sendo usado contra eles por gente que falava de um Messias crucificado. E assim, a diferença entre os textos tornou-se mais do que técnica. Virou trincheira. De um lado, os que defendiam o original hebraico com unhas e dentes. Do outro, os que viam na Septuaginta a chave do reino. O campo de batalha agora era a própria Escritura, e a guerra estava apenas começando. Com o tempo, o brilho da Septuaginta começou a incomodar os olhos dos mestres da lei. O que antes fora celebrado como uma ponte, agora era visto como armadilha.
Afinal, como confiar num texto que começava a falar mais com os cristãos do que com os próprios filhos de Israel? Os rabinos percebiam que os cristãos estavam se apropriando da Escritura, traduzida para afirmar que o Messias já tinha vindo. Era uma afronta direta, uma distorção do que era puro. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, diziam e apontavam para a Septuaginta como parte desse desvio. Havia também uma dor mais íntima, mais profunda, o sentimento de traição. Aquilo que fora feito para preservar a fé dos judeus da diáspora, agora era usado para convertê-los. A tradução tornara-se uma espada afiada que cortava as tradições e feria as raízes do povo escolhido. Por isso, os sábios tomaram uma decisão dura, porém necessária. Era preciso voltar ao hebraico, ao texto-mãe, à fonte. Começaram a revisar o cânon, fixar os livros verdadeiros e sutilmente declarar a Septuaginta como inferior, corrompida, imprópria para uso litúrgico. Essa rejeição se fortaleceu especialmente após o surgimento dos primeiros evangelhos. Era inadmissível que Jesus fosse identificado como o cumprimento das profecias, e pior, com base num texto grego. O próprio Isaías havia sido torcido, diziam, para caber na teologia cristã. A desconfiança virou repulsa. No concílio de Jâmnia, por volta do ano 90 d.C., os rabinos selaram de vez o destino da Septuaginta no judaísmo. O texto hebraico foi canonizado, e os livros a mais da versão grega foram excluídos sem cerimônia. A palavra oficial agora era: a Septuaginta é um desvio, não uma referência. O curioso é que, quanto mais os judeus rejeitavam a Septuaginta, mais os cristãos a abraçavam. Era como se Deus estivesse mudando de rota, conduzindo o rio da revelação por um novo leito. O que foi deixado de lado por uns, tornou-se tesouro sagrado para outros. E assim, uma rachadura que parecia pequena no início, agora se tornava um abismo. A fé comum entre judeus e cristãos se partia em duas tradições distintas, cada qual com seu texto, sua leitura, seu caminho. A história ainda tinha muito por vir, e a Septuaginta ainda não havia mostrado todo o seu poder. Enquanto os rabinos batiam às portas da tradição, os primeiros cristãos as escancaravam. Para eles, a Septuaginta não era apenas útil, era essencial. Era a prova viva de que tudo o que haviam testemunhado em Cristo já estava escrito nas antigas profecias. Os apóstolos, homens simples, mas cheios de autoridade, não falavam hebraico fluente. Suas pregações nas sinagogas das cidades gregas se apoiavam justamente nessa versão. Pedro, Paulo, Estevão, todos citavam a escritura em grego. Era como se dissessem: está aqui, olha, estava escrito o tempo todo. A igreja nascente precisava de uma base sólida, e a Septuaginta foi esse alicerce. Em cada salmo, cada passagem dos profetas, os seguidores de Jesus viam confirmação, direção, propósito. A palavra de Deus, traduzida para o idioma do mundo, agora revelava o Cordeiro que tira o pecado. E havia mais. A própria linguagem da Septuaginta parecia apontar para realidades espirituais que o hebraico velava. Expressões que, em hebraico, eram apenas figuras de linguagem, no grego se tornavam promessas claras do reino. A tradução era vista como iluminação, não distorção. A aceitação foi tão profunda que os primeiros concílios da igreja mantiveram a Septuaginta como referência. Os livros que os judeus chamavam de apócrifos, os cristãos chamaram de inspirados. E como está escrito: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. As comunidades cristãs da Ásia Menor, da Grécia, do norte da África, todas se alimentavam dessa fonte. Era a Bíblia dos mártires, dos pastores, dos convertidos. Era lida nos cultos, citada nas cartas, pregada nas praças. Para o cristianismo, a Septuaginta era mais que tradução. Era revelação divina. Mesmo depois que o latim começou a tomar o lugar do grego, a essência permaneceu. A Vulgata de Jerônimo traduziu muita coisa diretamente da Septuaginta. Igrejas orientais, como a ortodoxa, ainda hoje a veneram como autoridade. E entre os católicos, muitos dos seus dogmas repousam em textos que só existem ali.
A aceitação cristã transformou a Septuaginta em uma tocha que iluminava os caminhos da nova fé. Mas quanto mais ela iluminava, mais sombras surgiam ao redor. A tensão com os judeus aumentava e uma pergunta pairava no ar: como lidar com um livro que servia a dois senhores? Não é todo dia que um livro se torna arma, mas a Septuaginta não é um livro comum. Ela carrega consigo mais do que palavras. Carrega conflitos, rupturas, redefinições. Seu perigo não está nas páginas, mas no que elas causaram quando lidas por olhos sedentos por verdade. A tradução que uniu dois mundos também dividiu religiões. A Septuaginta questiona a ideia de que a verdade tem uma única voz, uma única forma. Quando um texto antigo aponta para um novo tempo, muita gente prefere arrancar páginas do que encarar o que elas anunciam. Para os judeus, ela foi um instrumento de desvio. Para os cristãos, o alicerce da nova aliança. Mas o perigo real estava no fato de que ela mexia na fundação de doutrinas centenárias. Alterar jovem para virgem não é só semântica, é mudar o curso da teologia mundial. Os chamados apócrifos que ela traz, livros como Sabedoria e Eclesiástico, são mais do que histórias curiosas. Eles falam de temas profundos como juízo, alma imortal, intercessão dos santos, assuntos que moldariam o catolicismo e a ortodoxia, mas que os reformadores mais tarde rejeitariam com veemência. Esse livro ousado foi também a base para a evangelização do mundo greco-romano. E onde a Septuaginta chegava, as estruturas antigas tremiam. Religiões pagãs viam seu fim próximo. Sinagogas se esvaziavam. Impérios se perguntavam como um livro podia abalar tanto. Era uma tradução, sim, mas também era uma bomba teológica. Ela colocava palavras gregas na boca de profetas hebreus e fazia sentido disso tudo. Quando os evangelistas diziam, está escrito, era nela que estavam se apoiando. E isso incomodava muito. Os séculos passaram e ainda assim seu impacto resiste. Há quem a trate como relíquia sagrada e há quem a veja como perigo velado. O fato é, a Septuaginta não é neutra. Ela toma partido, aponta caminhos, fecha portas para uns e abre portões para outros. E talvez, justamente por isso, seu valor seja tão discutido até hoje. Porque no fundo, todos sabem, livros não mudam o mundo. São as ideias dentro deles que o fazem. E a Septuaginta, essa carrega ideias que jamais deixarão de incomodar. A Septuaginta começou como uma ponte entre mundos, mas se tornou um campo de batalha entre o antigo e o novo. Sua origem milagrosa, cercada por lendas e mistérios, seduziu reis, sacerdotes e filósofos. Mas foi sua influência, discreta e explosiva, que moldou as maiores divisões da fé ocidental. Onde ela foi lida, nasceram perguntas que não podiam mais ser ignoradas. Ela ousou traduzir o sagrado, alterou sentidos, inseriu livros, deu voz a interpretações esquecidas. Foi rejeitada por quem a criou e abraçada por quem a usou para transformar o mundo. Em cada detalhe da Septuaginta existe um jogo de poder, espiritualidade e disputa. Um livro que não só conta a história, mas que foi usado para reescrevê-la. Hoje ela continua como uma ferida aberta nos bastidores das religiões. Para uns, relíquia preciosa. Para outros, um erro que nunca deveria ter existido. Mas o fato é, a Septuaginta sobreviveu aos séculos, às perseguições e às reformas. E continua, silenciosamente, transformando a maneira como entendemos o divino. Se há um livro perigoso, é aquele que nos obriga a rever tudo o que tomamos por certo. A Septuaginta é isso. Não é apenas um manuscrito antigo, é um espelho que revela o quanto somos moldados por traduções, versões e escolhas que nunca fizemos. No fim, quem controla o texto molda a fé. E isso, meu amigo, é poder demais para ficar escondido. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo e por se juntar a nós nessa linda jornada pelas histórias da Bíblia. Se você se sentiu tocado e inspirado, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que aprofundam nossa fé e espiritualidade. Não se esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar esse vídeo com quem também busca inspiração divina.
Que Deus te abençoe.